Olá, graça e paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Permita falar hoje, nesta devocional, de um assunto um tanto sério e mais importante para as nossas vidas. A palavra do Senhor diz que nós temos três inimigos. Nós temos o inimigo, a própria natureza humana, a carne. Nós temos também como inimigo o mundo, no sentido do sistema que permeia o mundo, o sistema de valores. Mas também nós temos um inimigo chamado diabo, acusador, antiga serpente e diversos outros nomes que a palavra do Senhor assim o nomeia. Esse inimigo, ele é real, ele já está derrotado, Cristo na cruz já o derrotou, mas ainda ele não está fora de operação. Ele ainda está ativo e operante. Debaixo da soberania de Deus é verdade, mas o próprio Deus nos alerta acerca das atividades, acerca de como esse ser espiritual, que é inimigo de todos os cristãos, acerca de como ele trabalha, de como ele opera. Por isso eu quero compartilhar com você o texto de 1 Pedro, capítulo 5, dos versos 8 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor: Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, essa é a expressão, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, diz o verso 9, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Observe que o diabo causa muitos sofrimentos ao povo de Deus. E o verso 10 continua dizendo: O Deus de toda graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todo sempre. Amém. John MacArthur ele vai dizer que o diabo ele semeia discórdia, ele é o rei da discórdia. Ele acusa Deus para os homens, acusa os homens para Deus, acusa os homens para com os outros homens. Ele faz tudo que pode, para tirar o crente da comunhão com Cristo, para tirar o crente da comunhão com a sua igreja, para tirar o crente do plano que o Senhor tem para cada um de nós. Por isso que o apóstolo Pedro, ele sabia muito bem o que era isso. Lá atrás, certa ocasião, após Cristo perguntar quem as pessoas diziam quem ele era, alguns diziam que ele era os profetas, alguns diziam que era Elias, tudo mais, e Pedro diz: Tu és o Cristo, filho de Deus vivo. E então Cristo olha para ele e diz: Pedro, olha só, você falou uma coisa muito boa. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta verdade, edificarei a minha igreja. Logo depois, Jesus Cristo vai dizer: Olha, o filho do homem irá para Jerusalém, será levantado. E Pedro, então, não concordando com aquilo, diz: Não, Senhor, jamais diga isso acerca de si. Então Jesus Cristo, olhando para Pedro, diz: Arreda-te de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus. Ali, Pedro estava sendo porta-voz do inimigo. Pedro percebeu na pele que se não vigiar, que se não ficar sóbrio, nós podemos ser alvos fáceis e podemos cair nas armadilhas, nas tentações. Por isso que o apóstolo Pedro vai dizer: primeiro, fiquem sóbrios e vigilantes. Ser sóbrio dá a ideia de você estar com as suas faculdades mentais plenas. Seria o contrário de não estar alcoolizado, quando a pessoa não consegue se manter firme em pé. Então Pedro diz: olha, fique sóbrio, compreenda o que está acontecendo ao seu redor. Às vezes surge uma opção, surge uma pessoa que lhe oferece algo, uma literatura que você começa a ler, alguma teoria nova, e aí você não pode receber todas essas coisas de peito aberto. Tem que estar sóbrio. O sóbrio é aquela pessoa que está observando tudo ao seu redor, que consegue andar de maneira firme. Mas também ele vai dizer que tem que ser vigilante. Vigilante linka-se com estar sóbrio, porque o sóbrio tem um domínio próprio de si, sóbrio tem atenção, e o vigilante ele começa a ficar cauteloso. Ser vigilante é ser cauteloso. Né? Então, Pedro diz: olha, fiquem alertas,
fiquem em pé, sóbrio. Não fiquem como bêbados, cambaleando espiritualmente falando. Fiquem firmes em pé, mas atentos ao que está acontecendo ao seu redor. Vigiem e orem para que vocês não caiam em tentação, disse também o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Pedro vai dizer, olha, vigiem e orem. Por quê? Porque o inimigo está ativo. O inimigo está tão ativo que ele está em redor, procurando que o vigilante, digamos assim, é como um ladrão que fica ali arrodeando aquele patrimônio, uma casa, uma empresa. Ele fica arrodeando ali, fica olhando, observando se o vigilante vai dormir, para assim ele adentrar no recinto. Então Pedro diz, olha, fique vigilante. Isso é muito importante, porque tanto a sobriedade quanto a vigilância, espiritualmente falando, quer dizer que eu e você estamos entendendo o que está acontecendo. Certo autor escreveu que a sobriedade é a capacidade de olhar para aquilo que é real com a mente clara, e a vigilância é um estado de observação e prontidão. Enquanto a primeira característica descreve uma pessoa que luta contra a sua própria disposição, a segunda mostra prontidão para se responder às influências externas. Então, o cristão deve manter-se alerta tanto contra as forças internas como contra as forças externas que desejam destruí-lo. Essas forças vêm do nosso maior adversário, Satanás, cujo significado significa acusador. E ele diz, olha, resistam-lhe no verso 9. Então, além de estarmos sóbrios, vigilantes, temos que resistir. É como se aquele ladrão ele se fosse contra nós, se rompesse contra nós, usando diversas armas, e nós vigilantes, firmes, usando o escudo da fé, capacete da salvação, a espada do Espírito, ou seja, usando aquelas armadilhas que o apóstolo fala lá em Efésios capítulo 6, nós pudéssemos resistir, porque ele ataca, ele nos acusa, ele nos coloca coisas para os nossos olhos brilharem, ele tenta ativar o modo concupiscência dos olhos, soberba da vida. Então a gente precisa resistir. E no final do verso 10, ele vai nos dar uma palavra de esperança. Ele diz, olha, o Deus de toda graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de ter sofrido durante um pouco de tempo, porque essa nossa vigilância, sobriedade, resistência, por um período de tempo. Em breve, o Senhor nos restaurará. Na ressurreição do último dia, nós iremos ressurgir com um corpo glorificado, à semelhança de Jesus Cristo. E nesse dia, ele nos confirmará, nos dará força e nos porá sobre alicerces firmes. Por isso, nós não temos que temer ao diabo, temos que temer a Deus. Nós precisamos resistir ao diabo, para ele fugir de nós. Precisamos estar vigilantes, sóbrios, atentos para enxergarmos as tentações que ele lança ao nosso redor, buscando nos tragar. Então, queridos, esta palavra neste momento é para nos alertar, mas também para nos deixar tranquilizados de que no final tudo vai dar certo, porque Jesus Cristo é quem protege o seu povo. A parte que nos cabe é essa que o apóstolo disse: é resistir, é ficar sóbrio, mas, sobretudo, colocar nossa esperança em Deus, porque Ele é o Deus soberano sobre todas as coisas. A Ele, pois, toda a glória e o poder para todo sempre. Amém. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida, no nome de Cristo Jesus.